nome da matéria é Poluição Ambiental e Dados Estatísticos. E eu tive essa matéria no meu primeiro semestre de Biologia e eu quero contar um pouquinho pra vocês como é que foi. Bora lá? Eu sou o Jeff, esse é o Primatologando, um canal sobre primatologia, biologia, antropologia biológica e várias outras coisas. Mas o principal eu queria compartilhar com vocês, em alguns vídeos, estou fazendo isso, como é que foram as minhas matérias durante a faculdade na Uninove no meu primeiro semestre. Uma das minhas matérias presenciais foi apenas com o primeiro semestre. Era uma turma pequena que chamava Poluição Ambiental e Dados Estatísticos. Pareceu muito uma revisão daquilo do ensino médio, do que era cada tipo de poluição, com alguns agravantes e com alguns dados novos. Não, os dados estatísticos eles não foram tratados como tais em sentido estrito, né, usando ali modelos ou modelagens, entendendo modelos e modelagens sobre a poluição. Pelo contrário, essas regras ou essas contas já eram dadas e a gente tinha apenas que substituir ali. Lado positivo nisso, é prática, né, gente? A gente pega ali o material e na vida real talvez a gente não entenda tanto, né, de estatística, e só com alguns dados a gente já consegue ter um panorama geral da poluição. Por outro lado, eu assisti uma aula de uma questão relacionada a outra coisa, né, a preservação, onde o modelo matemático foi ensinado. Como se chegou àquele modelo matemático? Eu tenho que assistir umas 10 vezes. Mas eu tenho certeza que aquele biólogo, aquela bióloga que entender como o modelo matemático ele foi feito para aquela determinada equação, naquela determinada conta, vai se tornar um biólogo, uma bióloga muito mais qualificado. Até porque talvez abra a tua cabeça para pensar em novos modelos matemáticos em equipes multidisciplinares ali sobre, no caso aqui, poluição. Eu não sei porque esse modelo matemático existe. Bonito ele, mas assim, é só colocar as informações ali, tá? Que informações são essas? São informações previamente estudadas, cientificamente dadas, sobre determinados tipos de poluição e poluentes. São os indicadores referentes à poluição. Essa matéria ela foi dividida entre poluição do ar, poluição do solo e poluição da água. E para cada tipo de poluição nós temos políticas públicas e parâmetros que já são determinados para indicar a qualidade da água. Isso obviamente pode mudar com o tempo, mas a priori nós temos ali documentos, e são vários, eu vou colocar aqui embaixo para você alguns, para você conhecer. É algo assim que, de novo, me deu a impressão que foi muito básico assim, o olhar sobre, e muito pouco prático. Mas a retórica da minha professora faz muito valer a pena também, né? A gente tem muita matéria para aprender no ensino superior e não daria pra gente ver tudo aquilo na prática, né? Muito triste. Então, assim, eu gostaria muito de ter tido um pouquinho mais de contato, mas o que eu acho também do primeiro semestre, e dos primeiros semestres voltados ali na biologia, seria conhecer melhor as matérias, de uma maneira que não fosse tão profunda mesmo, para que a partir do segundo ano, do terceiro, eu já tenha uma noção qual a área que eu quero mais me integrar, seja através de uma pesquisa, de uma iniciação científica, de um estágio. Também é uma área, essa área de poluição, que dentro da CETESB, por exemplo, aqui em São Paulo, e entre outros órgãos, a gente tem possibilidade de fazer estágio. E ali também vai ser uma maneira de você ver na prática tudo aquilo que você entendeu pela teoria. A dica para mim ficou, continue estudando isso, porque não é algo que eu vou lembrar todo dia. Eu ainda tenho uma boa revisão para ver dessas matérias. Poderia ter sido muito mais específico com vocês, não você, mas depois a gente pode fazer um vídeo sendo mais específico sobre cada tipo de poluição, né, e o que determina ali, por exemplo, os indicadores, quando está poluído, quando não está poluído, quais são os métodos e quais são as equações que são realizadas dentro dos dados estatísticos. A priori eu falo, essa matéria me deu a visibilidade que isso existe, então já é um grande passo. Não é minha área, particularmente falando, mas a gente nunca sabe, não é mesmo? Né? O mundo está uma poluição, está uma desgraça, aquecimento global. Trabalho vai ter pra gente, fiquem tranquilos. Ganhando pouco, talvez, mas vai ter trabalho. E esse foi o Jeff falando de poluição ambiental e dados estatísticos, uma matéria do primeiro semestre de biologia. Um beijo, se você gostou, compartilha, dá like, segue o canal. Se não gostou, faça a mesma coisa. Nos vemos no próximo tema.